Alguns institutos de pesquisa insistem em querer colocar o nome do Lula na corrida para presidente como se estivesse liderando o processo, liderando a corrida, sempre à frente do Bolsonaro. Para começar, Lula disparado só se for na frente da polícia. Ladrão como ele é, não teria um outro caminho que não fosse esse, disparado na frente dos homens. Mas essa narrativa que cria é tão sem pé e sem cabeça de que Lula lidera a corrida, que não se sustenta. Não faz sentido. Aí, algumas perguntas precisam ser feitas que, por certamente, não há respostas. Se o Lula é o líder das pesquisas, por que ele não consegue ir às ruas? E quando vai, é hostilizado pelos presentes, chamado de Lula ladrão, seu lugar é na prisão. O Lula só se reúne em eventos programados com plateia adestrada, selecionada. E ainda assim, o número de participantes desses eventos em apoio a ele é pífio. Os eventos são sempre assim, cheios de ninguém. Cheios de ninguém. Exemplo mais claro desse abandono, dessa falência, dessa decadência e da mentira que sustenta os números da pesquisa foi o 1º de maio. 1º de maio montaram uma estrutura com dinheiro público da Prefeitura de São Paulo, trouxeram os cantores como Leci Brandão, Daniela Mercury e outras subcelebridades. O que aconteceu? Um verdadeiro fiasco. Do outro lado, os manifestantes de direita conservadora que clamam por um Brasil rumo à ordem e ao progresso, que apoiam Bolsonaro, foram aos milhões para as ruas do Brasil. Aos milhões. E como? De forma espontânea, com recursos próprios, lotando praças, sem quebrar nenhuma planta no jardim, portando bandeiras, tão somente, se vestindo de verde e amarelo, não depredando patrimônio público ou privado, não enfiando crucifixo no orifício anal, não atacando agentes de segurança, ou seja, uma verdadeira ordem, um verdadeiro despertar patriótico. Por que o Lula não consegue arrastar simpatizantes se ele está liderando a pesquisa? E outra coisa, no Brasil há um ditado que se usa e é muito certo: time que está ganhando não se mexe. Esse é o ditado que nós usamos sempre no Brasil. Em time que está ganhando não se mexe. Se o Lula é o líder das pesquisas, por que ele demitiu o marqueteiro dele? Se o Lula é o queridinho dos brasileiros, por que ele está precisando gastar 45 milhões de reais do fundo partidário para trabalhar a sua imagem de forma a engambelar, a enganar os brasileiros? Se o Lula é mesmo o líder das pesquisas, por que ele não segue sozinho ou com seus aliados ideológicos? Teve que buscar o Geraldo Alckmin, aquele que sempre o detonou publicamente. Então, senhoras e senhores, na verdade, o nome do Lula é o único nome que desperta uma expectativa na esquerda e no esquema de possivelmente ganhar uma eleição. Há um jogo de interesse por trás do nome Lula. Há um jogo de interesse. E não é pequeno, e não é pouco. E eles se juntaram todos contra Bolsonaro. Ou seja, uma verdadeira luta do mal, que é essa gente da esquerda, que só sabe roubar, pilhar, solapar, semear dor, fome, desemprego, contra o bem,
que é o Bolsonaro que nitidamente, claramente, tem interesses republicanos e se preocupa com todos os brasileiros, com o Brasil e com todos os brasileiros, como a gente vem assistindo. Talvez o Lula nem queira ser candidato. O fato é que, sob pressão, ele está querendo, hoje ele está na condição de pré-candidato, tentando trabalhar o seu nome para uma candidatura oficial, mas eu não vejo ele com esse interesse. Uma, que o povo não o quer. E isso já está mais que provado. A outra, ele está com a idade muito elevada, já roubou demais, já garantiu a sua aposentadoria e está se relacionando com a namorada bem mais jovem que ele. Talvez ele queira viver os dias com essa nova namorada, a Janja. Lula roubou muito. Lula recebeu dinheiro de corrupção aos milhões. E isso não sei eu que estou falando. É o ex-ministro dele, Palocci, que falou que ele garantiu a aposentadoria recebendo da Odebrecht 300 milhões de reais numa conta no estrangeiro e de outros grupos políticos recebeu como presente o apartamento do Guarujá, o triplex, e o sítio de Atibaia. Talvez ele queira utilizar esse resto de vida inútil, delinquente dele, para curtir com a namorada. Mas fato é que ele tem uns compromissos e não pode fugir sob o risco de isso mesmo. Senhoras, senhores, prestem atenção. Por que eu falo que talvez ele não queira ser candidato? Ele está falando mais besteira, muito mais besteira, que o habitual. Parece que ele está fazendo um esforço para perder a eleição, para cravar a derrota. Ele quer perder a eleição. Ele já sabe que ele não tem a mínima chance, mas ele quer ter a plena certeza de que vai perder, porque assim, essa gente que faz parte da esquerda, do esquema, para de encher o saco dele e ele possa viver a vidinha medíocre, pequena, rasteira e de quadrilheiro dele, esse resto de vida inútil que ele tem. Eu, sinceramente, eu fico pensando como tem pessoas que acreditam nos números das pesquisas. Uma pessoa para acreditar nos números das pesquisas, vendo a realidade nas ruas, tem que ser uma pessoa de cabeça muito vazia, uma cabeça vã, baldia, não ter nada na cabeça, quando muito aquilo que tem o camarão. Nem o próprio Lula acredita na sua vitória. Nem os seus apoiadores de linha de frente, como Zé Dirceu e outros, não acreditam na vitória. Na verdade, o Lula, se manter o nome dele no processo, é mais para uma marcação de território, com o objetivo de fazer não o presidente da República, mas ganhar visibilidade, jogar luz sobre o partido para fazer uma grande bancada de deputados federais. E por que é importante para o partido fazer deputados federais? Simples. Simples de explicar e simples de entender. É de acordo com o número de deputados federais eleitos na última eleição que o partido vai se apoderar do tempo de rádio, televisão e fundo partidário. Quanto maior o número de deputados federais feito na última eleição, maior é a partilha deste benefício. Ou seja, tempo de rádio, televisão e fundo partidário. Na verdade, a militância petista está lutando para fazer deputados federais. O pessoal do esquema, os empresários lacaios, como Rede Globo, Luiza Trajano, da Magazine Luiza, eles querem arriscar tudo acreditando no milagre e na eleição do Lula. Existem vários jogos de interesse em torno do presidente. Ele quer perder a eleição para cuidar do resto de vida dele pessoal com a sua namorada. Os empresários lacaios querem a todo custo apostar no milagre, na eleição de
de Lula. Enquanto que a militância, a direção do partido, sabe que o Lula não ganha a eleição, mas sustenta essa narrativa para não desanimar a liderança da base. E no final fazer um grande número de deputados federais, uma grande bancada, simples assim. Então, eu vejo pessoas deixando se levar por esses institutos de pesquisa. Se você for analisar, Bolsonaro, em 2018, perdia para todo mundo. Perdia para todo mundo no primeiro turno, no segundo turno, de acordo com os institutos de pesquisas. No entanto, se sagrou o presidente da República, contra tudo e contra todos. Essa mesma história, essa mesma cantilena, essa mesma babaquice se repete agora em 2022. Que Bolsonaro está atrás, que Bolsonaro perde para fulano, que perde para ciclano. A história se repete. E vai se repetir o resultado final. Pelo que tudo indica, a vitória de Bolsonaro. Porque os melhores institutos de pesquisa que existem não é esse Datafolha, não é XP, não. Os melhores institutos de pesquisa que existem é o Datapovo e Datarua. E esse está com Bolsonaro. O que o presidente precisa ter é muita cautela para que não tente contra a sua vida novamente. E isso é um risco real. E que lute ardentemente com todos os órgãos para que as eleições tenham lisura, não tenha fraude. Quem ganhar, ganhou, independente de ser Bolsonaro, de ser Lula, de ser Dória. Quem ganhar nas urnas e nas ruas, ganhou. Agora, no tapetão é que não dá. Então, nós temos que estar atentos a algum atentado violento ou alguma tentativa de burlar os resultados no tapetão. E esse desenho já vem sendo feito há muito tempo, pelo que tudo indica. A começar pela soltura do Lula de forma injustificável, a anulação do processo do Lula para recomeçar tudo novamente, porém o tornando nesse primeiro momento elegível, capaz de disputar a eleição, e os arroubos autoritários do Supremo Tribunal Federal e o TSE. Me parece que eles estão pavimentando o caminho, tentando, né? Isso é tentativa. Tentando pavimentar o caminho para uma volta do Lula. Volta essa que não vai acontecer, porque as ruas já deu o seu sinal. Imagina, o camarada Bolsonaro levou água para o Nordeste, fez estradas no Norte, se preocupou com todos, com todo mundo durante essa pandemia, não deixando ninguém para trás, nem pessoas, nem empresas. É um governo que não rouba, não deixa roubar, tudo ao contrário do Lula. É um governo que em 3 anos, indo para o 4º ano, indo para o final do mandato, não tem uma única acusação de corrupção. E isso nunca foi visto na história da República. É inédito. Então as pessoas estão atentas a tudo isso. E você pode ter certeza. Você pode ter a mais absoluta certeza. Essas pesquisas não existem. Elas são números manipulados pelo sistema para ludibriar o eleitorado, acreditando que o eleitorado de hoje era como o eleitorado de antigamente, que tinha a cultura do voto útil, ou seja, votar em quem está bem nas pesquisas. Não, eleitor de Bolsonaro não abandona jamais, mesmo que esses números fossem reais, ele não seria abandonado pelos seus eleitores. Porque Bolsonaro não tem eleitor, na verdade. O que Bolsonaro tem é soldados leais e fiéis nessa luta por um Brasil melhor, mais justo, rumo à ordem e o progresso. São soldados. E soldados leais não deixam o seu comandante para trás, mesmo quando a situação está adversa. Ao invés de abandonar o comandante, arma-se uma nova estratégia para buscar o resultado desejado. Então, para finalizar, 2022, pelo que tudo indica, e eu acredito, vai ser Bolsonaro no primeiro turno, ok? Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo e se inscreva no meu canal no YouTube, Cabo Elson.